Imagine uma treta muito forte e que já tava dando sinais de que ia acontecer. Manja os moleque da rua lá de baixo? Ou aquele grupinho das recalcadas que tem inveja de você e das suas amigas? Na escola, eles querem ser os mais populares. E na rua, no rolê, os moleque paga de patrão, tá ligado? O ranço que existia desde a caixa baixa vai crescer também e geral vai acabar brigando. E foi exatamente assim que aconteceu na Europa do século XX. Pode ir pá, pro, tá falando de guerra. Acertou, miserável, e não de uma guerra qualquer. Ela é a grande guerra, a guerra para acabar com as guerras. Mal sabiam eles. Salve, salve, galera! Professor Lelo na área com um caldeirão de informações para alimentar o seu apetite por conhecimento. No menu de hoje, a Primeira Guerra Mundial. Mas se teve a segunda, por que essa é chamada de Grande Guerra? Tá querendo aprender do fim? Aquieta esse apetite aí que é hora dos ingredientes. Primeiro de tudo, a Europa já era um caldeirão esquentando, prestes a ferver. Muita gente gananciosa e poderosa no mesmo lugar. Segundo de tudo, o mapa da Europa estava sendo redesenhado, tipo briga de vizinho pelo comprimento do terreno, saca? E terceiro de tudo, os pessoal desses territórios aí continuavam se odiando, mesmo que fosse na migué. O cardápio da miséria, intitulado Primeira Guerra Mundial, que veio lá da cozinha europeia e estava azedo, foi servido de junho de 1914 até novembro de 1918. Uma guerra que durou mais de 4 anos e de acompanhamento envolveu mais de 70 países e mais de 20 milhões de soldados deixaram de viver. De um lado, o bonde conhecido por aliados, a Tríplice Entente, sendo encabeçada por Inglaterra, França e Rússia. E do lado oposto, o bonde dos Impérios Centrais, a Tríplice Aliança, sendo encabeçada por Império Alemão, Império Otomano e Império Austro-Húngaro. Ô professor, e a Itália? A Itália estava na Tríplice Aliança já tinha um tempo, mas declarou neutralidade em 1914 e ainda acabou mudando de lado no meio da guerra. A Itália vira casaca. Na Primeira e na Segunda Guerra Mundial eles fizeram isso. Pessoal, como a Primeira Guerra Mundial durou mais de 4 anos, uma guerra gigantesca, ela foi dividida em partes. São 3. A primeira delas é a Guerra de Movimento. Os primeiros meses, tá ligado? A primeira fase da Guerra Mundial, Guerra de Movimentos, é conhecida por correria. Corre, negada! É o Império Alemão invadindo seus vizinhos, indo além, levando terror por onde passava. Até países neutros entraram nesse reggae. Eu estou de boa, essa guerra não é minha. O imperador Wilhelm II do Império Alemão já logo mandou a braba. Neutro ser detergente, nós vamos tomar seu cerveja? Wilhelm deu uma de amor bandido, entrou sem pedir licença e deixou marcas profundas. Nessa, o Império Alemão iniciou uma série de invasões e ocupações pela Europa, tipo Luxemburgo, Bélgica, França. Enquanto isso, a Áustria-Hungria, irmã mais novinha do Império Alemão, estava invadindo a Sérvia lá nos Balcãs, esse território aqui, ó, chamando demais a atenção dos russos. Aí a receita desandou e entraram ingredientes demais. O Império Otomano, que tinha relações comerciais e diplomáticas com os dois lados, e já tinha declarado neutralidade, entrou de gaiato no navio, em 2 navios, porque eles compraram esses 2 navios de guerra do Império Alemão. E o Império Alemão, no frete, na entrega desses navios, bombardeou bases russas ali no Mar Negro. A Rússia declarou guerra ao Império Otomano, a Inglaterra e a França fizeram a mesma coisa. O Império Otomano não teve escolha e teve que colar no Império Alemão. É treta que não acaba mais. Se liga só que lá no leste asiático, o Japão queria tomar a boca dos AP e acabou invadindo algumas colônias alemãs na China.
para aumentar a sua influência na área. Negócio, saca? Tirou o chucrute e levou o saquê com a ajuda da Tríplice Entente. A fita ali na África foi mais ou menos parecida. As batalhas duraram quase que a guerra toda, mas era só para ser tomadas as colônias alemãs de Togo e Camarões. E a Índia, que também participou dessa criaca gigantesca, mandando mais de 1,5 milhão de rajes para a guerra na Tríplice Entente. Participou de batalhas importantes, tipo o Estreito de Suez e Galípoli. Os países deixaram a Alemanha fazer esse rolê todo, professor? Deixar não deixaram, mas se liga, o que a Bósnia ou a Sérvia poderiam fazer contra o Império Austro-Húngaro? Mas aonde o bicho pegou de verdade foi na Bélgica e na França, que já estava acompanhada, já estava forte e tinha os pitbull por ela, tá me entendendo? Então você imagina essa movimentação de todos os países envolvidos. Strudel é melhor que petit gâteau, destrua o inimigo. Jesus. A França com o croissant na mão. Mon Dieu, os alemães estão chegando. A la guerra. Eu nem queria essa guerra, mano. Vamos brigar pra lá, porra. Está formado o principal palco da Primeira Guerra Mundial. Também puderam, imagina só o Império Alemão parecendo formigueiro quando você encosta, tá ligado? As formiguinhas tudo saindo pra todo lado, localizando e destruindo o inimigo. A França e a Tríplice Entente responderam, enviaram seus exércitos e aí foi baile funk, é lado A, lado B, a porrada vai comer. E cada um tinha um motivo para entrar nessa treta. A França já estava com o chucrute entalado na garganta desde a Guerra Franco-Prussiana, porque eles tomaram uma coça e tiveram que entregar a região da Alsácia-Lorena, essa parte aqui, ó, rica em minério, para a Alemanha. Pior, tiveram que assinar a rendição na cozinha da sua casa, no salão de espelhos do Palácio de Versalhes. Aí eles ficaram magoadinhos. Essa raiva continuou no coração dos franceses e vai ser denominada de revanchismo francês. A Inglaterra estava cabreira com o crescimento da industrialização alemã e com o risco que essa força poderia oferecer para a supremacia inglesa na Europa. Aí a Inglaterra usou de um acordo antigo que tinha lá com a Bélgica para se enfiar nessa criaca aí também, tá ligado? Esse acordo, a Inglaterra reconhecia a independência da Bélgica. Aí foi mais ou menos assim. Eu reconhecer a independência belga. Aí o Gui vai lá e invade os caras. Moleque chato. Se ele quer guerra, então é guerra. Pessoal, por que Gui? O imperador Wilhelm na Inglaterra era chamado Guilherme, aqui no Brasil Guilherme. E além do que, o Jorge V lá da Inglaterra, mais o Wilhelm II do Império Alemão eram primos, ambos netos da rainha Vitória. A treta de família. E os últimos ingredientes do prato principal vêm com o Império Russo, que estava de olho ali nos Balcãs para expandir o pan-eslavismo, cultura dos caras, tá ligado? Contra o pan-germanismo que o Império Alemão e a Áustria-Hungria estavam tentando expandir ali nos Balcãs também. A Alemanha, que não ficou nada satisfeita com os resultados da partilha da África entre essas nações europeias, sentiu que chegou atrasada na xepa e teve que se contentar com os territórios, com os achados por ali. Não eram territórios improdutivos para o neocolonialismo, mas eram poucos. Além do mais, os melhores já estavam nas mãos da Inglaterra e da França. Nessa, o imperador alemão Wilhelm II sentiu a união entre França e Inglaterra para frear o crescimento do seu império e foi cobrar os caras. Essa fita aí durou muito, pro? Mano, é guerra. Se durar um dia, já é muito. A fita é que com o desenvolvimento de novas armas, poder de fogo aumentando e a indústria bélica arregaçando, a guerra vai mudar também. Lógico que mudou, geral se entupindo de arma cada vez mais forte, o campo de batalha travou, nego. Aí,
Para se protegerem das rajadas, eles cavavam buracos no chão, tipo vala, saca? Conectando todas elas, inaugurando a segunda parte dessa miséria mundial chamada Guerra de Trincheiras. A Guerra de Trincheiras foi o maior período da Primeira Guerra Mundial. Começou já no primeiro ano e foi até o último ano dessa miséria. Por causa do poder das armas, desviveu muita gente ali e quase não houve conquista de territórios. Professor, se ninguém conquistou quase nada, por que esse monte de soldado retornou finado? Primeiro de tudo é porque alguém mandava ficar lá, né? Tinha que obedecer, hierarquia, tá ligado como funciona. Segundo de tudo, as armas. Nas trincheiras, quando eles não tinham que sair para alguma missão sem retorno, até ficavam protegidos dos pipocos, saca? Mas também tinha bomba explodindo estilhaço para tudo quanto é lado. E a receita desandou de vez quando o gás vazou. Sim, meus queridos, minhas queridas, na guerra quem pode mais chora menos e as armas químicas apareceram em campo de batalha e ficou ruim para todo mundo. A França inaugurou a desgraça em 1915 usando o gás cloro. Esse gás reage com a mucosa do nosso corpo e cria o ácido clorídrico. Mano, o cara derrete por dentro, tá ligado? O Império Alemão respondeu usando o gás mostarda, que pode causar cegueira, obstrução e sangramento das vias aéreas e ainda pode queimar você por dentro e por fora, queimadura de primeiro e segundo grau. Uma curiosidade aqui é que nem o Império Alemão sabia muito bem como usar, eles achavam que o gás era só inalável, e esse gás entrando em contato com a pele te queima também, todo mundo lá se deu mal. Os Highlander que sobreviviam a esse inferno ainda enfrentavam mais caos nas trincheiras. Tá achando que acabou? Ratos, piolho, lama, pra tudo que é canto, gente morta apodrecendo do seu lado e faltando pedaço. Aquele cheiro de podre, de gangrena, que beleza, misturado com urina e fezes. Eles até criaram uma doença nova, se liga só, pé de trincheira, inchaço, dor, cheiro de podre, causado pelo frio e pela umidade. A vida na trincheira era tão perigosa que os soldados eram trocados a cada 2 semanas na linha de frente. Se esse rolê era tão zoado, por que a guerra rolou desse jeito? O avanço rápido do Império Alemão sobre os seus vizinhos deixou o bonde da Entente puto. Esse bonde respondeu enviando seus exércitos para frear o corre dos alemães. Por causa da força das armas, eles ficaram nesse empurra-empurra bélico, tipo uma queda de braço armado, tá ligado? Onde ninguém conseguia conquistar porra nenhuma e todo mundo virava estampa de camisa. O início desse caldo de sangue e pólvora é chamado de Plano Schlieffen do Império Alemão, que tinha o objetivo de conquistar a França rapidão. Para isso, o plano sintetizava que não era bom bater de frente com a linha de defesa francesa e sim desviar pelas Ardenas e pegar os caras por trás. Mas acabou dando tudo errado. Mas, os alemães chegaram perto de Paris, não chegaram? Chegaram sim, até sentiram o cheirinho do cassoulet, mas o plano foi modificado. A ocupação na Bélgica demorou uma pitadinha a mais para rolar e foi o suficiente para a Inglaterra se meter nessa treta aí, unindo forças com a França para acabar com a Oktoberfest. O que ficou ruim para o Império Alemão depois disso também foi a segunda frente de batalha aberta com o Império Russo. Os confrontos mais importantes desse período são a Batalha do Marne. A primeira, tá? Em setembro de 1914. Se liga aqui no mapa. Ela foi responsável por frear o avanço do Plano Schlieffen, empurrar os alemães mais distantes de Paris e iniciou, infelizmente, a Guerra de Trincheiras. A Batalha de Verdun, quase o ano inteiro de 1916, e que foi uma ofensiva alemã com resultados horrorosos para os caras. Somando os dois lados do confronto, mais de 300 mil soldados encontraram a luz. E, enquanto os Estados Unidos estavam entrando nessa criaca, a Inglaterra assume a liderança lá no campo de batalha contra o Império Alemão. Foi aí que o imperador alemão Wilhelm II começou a perceber que o pé do frango estava azedando.
e a Batalha do Somme, da segunda metade do ano de 1916. Uma batalha curta, mas que custou muito caro e mais de 1 milhão de soldados viraram estrelinha. Pode ir pá, e no resto do mundo, como é que tava? Tava que lá no leste asiático, o Japão ocupou as colônias alemãs, expandiu sua influência, protegeu rotas marítimas importantes e estava se firmando como superpotência. Lá na África, as colônias de Togo e Benin logo foram ocupadas. Camarões até que resistiu um pouco, mas já no ano de 1915 também estava nas mãos da Tríplice Entente. Na Índia, um princípio de revolta logo foi controlado e o país participou enviando aquele montão de Raj para a Tríplice Entente para lutar nas campanhas do Cáucaso, na campanha persa, tudo contra o Império Otomano, saca? E ali entre África, Europa e Ásia, também conhecida como Mesopotâmia, as campanhas do Cáucaso, que foi um pega-pra-capar entre russos e otomanos na região do Mar Negro, que demorou quase a guerra inteira, custou muito caro, desviveu gente pra dedéu e ninguém conquistou praticamente porra nenhuma. E a campanha persa, onde o Império Britânico, o Império Russo e o Império Otomano com que hoje a gente conhece por Irã, como numa série de batalhas durante quase todo o período da Primeira Guerra Mundial num território neutro. A Guerra de Trincheira chegou até o ano de 1918, certo? Mas como que acabou? A entrada, a guerra de movimento, mais o prato principal, a guerra de trincheiras, já está na mesa. Agora é hora da sobremesa, a fase final da Primeira Guerra Mundial, chamada Ofensivas de 1918. Esse rolê foi tão gigantesco, tão maluco, que foi logo no ano de 1917. O ano de 1917 foi o auge da doideira, se liga só na maluquice. O Império Russo sofreu uma revolução, do nada. Os caras abandonaram o campo de batalha, tá ligado? Chega lá num dia, pluf, os exércitos sumiram. E os olhinhos do Wilhelm II nesse momento brilharam. Ele, agora é a hora, corre, negada! O Império Alemão foi pra cima da França com tudo, moleque. Chamou a doideira de ofensiva de primavera de 1917 e lá. Mas também não deu muito certo, não. Mas por que não deu certo, professor Lelo? Porque, amores da minha vida pedagógica, os Estados Unidos entraram na guerra desequilibrando a balança para o lado da Tríplice Entente, unindo forças com a Inglaterra e com a França para chutar a bunda de alemães aqui, na região de Amiens. Aí chamaram essa operação de Batalha dos 100 Dias e foi fogo no parquinho, moleque. Chegaram com tanque de guerra, artilharia combinada, aeronave e os caras... Tá ligado? E da região de Amiens, a Tríplice Entente se pega de novo com os Impérios Centrais na Segunda Batalha do Marne, de 1918, desmontando os caras novamente. E a Batalha do Somme também teve 2 edições. A primeira foi o suficiente para a Tríplice Entente frear o avanço alemão e a segunda foi o suficiente para mandar os caras de volta para casa. E também a Inglaterra já estava operando um bloqueio naval ali na região do Mar do Norte, se liga aqui no mapa. Isso foi fazendo com que o imperador Wilhelm II ficasse sozinho e sem moral. E esse avanço combinado da Tríplice Entente chegou até a linha Hindenburg. Se liga aqui no mapa, A linha Hindenburg era a última linha de defesa alemã, uma fortificação no nordeste da França, com bunker de concreto, postos de comando avançado, túneis, trincheira, malha de arame farpado e ainda metralhadoras fixas. E tome saraivada! Em outubro de 1918, a Tríplice Entente penetra na linha, forçando o alto comando alemão a reconhecer o fim da guerra, com a derrota deles, é claro. As elites militar e política da Alemanha deram um golpe no imperador Wilhelm II, forçando o cara a aceitar a sua abdicação, tá ligado? E de arrasto, esse pessoal já assinou o Armistício de Compiègne. É o tratado que acaba com as hostilidades lá no campo de batalha, enquanto os exércitos alemães ainda estavam lá, saca?
E os parça dos alemão, pro? Deu ruim pra eles também. Se liga só, o Império Otomano deixou de existir, perdeu território e vai virar Turquia. O Império Russo saiu da guerra, foi dissolvido, perdeu territórios também e vai passar por uma guerra civil. Russo sai de uma guerra para entrar em outra. A Áustria-Hungria também deixou de existir junto com a dinastia Habsburgo, a família real que controlava lá, saca? E o Império Alemão foi dissolvido e vai virar a República de Weimar. Qual que é o nome desse rolê aí, pro? O acordo que pôs fim às hostilidades no campo de batalha leva o nome de Armistício de Compiègne. Fica palavreado que o fim da Primeira Guerra será no dia 11 às 11 horas do mês 11 do ano de 1918. Acordo assinado entre um militar francês e uns burocratas alemão num vagão de trem. E esse vagão vai reaparecer na Segunda Guerra Mundial. E o reconhecimento formal da guerra foi assinado no ano de 1919 no Tratado de Versalhes. E esse foi extremamente pesado para os alemães, porque eles foram forçados a assumir a culpa pela ocorrência da guerra, e nessa tiveram que entregar todas as suas colônias ultramarinas, tiveram que entregar 13% do seu território nacional, sendo que, olha aqui no mapa, a Alsácia-Lorena, uma região rica em minérios e que mantinha grande disputa com a França, eles entregaram isso para a França. E, olha aqui nesse mapa, o corredor polonês voltou a ser da Polônia. Seu exército não podia ter um número acima de 100 mil homens, além do que eles não poderiam fabricar navios de guerra, aviões e submarinos. E já de arrasto que o Império Alemão está assumindo toda a culpa, também que pague um ressarcimento, uma indenização astronômica para os países vencedores, algo em torno de 132 bilhões de marcos. O Tratado de Versalhes ainda criou a Liga das Nações, que depois vai virar a ONU, saca? Mas que nesse momento aqui foi criado para não ocorrer outra criaca gigantesca dessa, mas que falhou miseravelmente após ficar exaltando o nacionalismo naquele momento do pós-guerra. De quebra já inventou um outro ingrediente para a Segunda Guerra Mundial. É claro que as batalhas, as explosões, as missões heróicas chamam muito a atenção. Filmes sobre o tema não faltam, mas por trás das luzes desse espetáculo bizarro, o que estava em jogo era a supremacia mundial. Quem iria mandar? Ideologia e política, tá ligado? Se liga só, enquanto o Império Russo encabeçava um projeto do pan-eslavismo, união e fortalecimento da galera de origem eslava, o Império Alemão estava encabeçando o projeto de expansão pan-germânico, que era união e fortalecimento da galera de origem germânica. E o tempero dessa receita é que, enquanto a Inglaterra e a França estavam se fortalecendo, dividindo as melhores colônias lá na África, o Império Alemão estava se unificando. Quer dizer, quando ele chegou lá na partilha da África, já era tarde. Aí você pode até me questionar, mas a guerra começou por causa do assassinato do herdeiro ao trono do Império Austro-Húngaro, o arquiduque Francisco Ferdinando, não foi? Foi sim. Imagina aquele mundo num equilíbrio delicado de forças, geral querendo mais. O assassinato do herdeiro Francisco Ferdinando só foi um isqueiro, o estopim já estava lá. Professor, qual que é a fita da República lá de Weimar? A República de Weimar foi um sistema político democrático instaurado depois do fim do Império Alemão. Mas esse ingrediente faz parte de outra receita e o prato de hoje já está servido. Gostou da aula? Curte, comenta, participa, me dá essa moral que é importante. Eu sou o professor Lelo, fico por aqui porque o sinal já vai bater. E esse é o canal Caldeirão da História, o seu informativo educacional sobre os piores e os melhores casos da história da humanidade. Fui!